Com a palavra, o professor Cleide Pereira. Obrigado, boa tarde. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. É um prazer muito grande estar aqui. Puxa ele. Como ia dizendo, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje com vocês. É um prazer muito grande participar desse evento tão glorioso, de um brilhantismo de organização tão grande. Eu gostaria de convidar, então, o professor Leandro Diniz, a professora Matilde Scaramucci e a professora Juliana Schoffen para compor então a mesa intitulada Sistemas de Avaliação, Políticas Públicas e Demandas do Mercado, Impactos no Ensino de PLA. Em nome da organização do primeiro semestre, eu agradeço a presença de vocês. Passamos então a primeira apresentação da professora Matilde Scaramucci. A professora Matilde Scaramucci é doutora em Linguística pela Unicamp, pós-doutora pela Universidade de Melbourne, na Austrália. É professora titular da Unicamp e foi colaboradora do Ministério da Educação e participou do desenvolvimento do Exame Samurai. É autora de inúmeras obras e inúmeros artigos sobre aquisição, ensino e aprendizagem de línguas. Ela vai nos brindar hoje com a exposição Sistemas de Avaliação e Ensino de PLA. Obrigada. Deixa eu isso aqui, boa tarde a todos. Eu não poderia começar essa minha apresentação, eu vou ficar aqui, sem antes agradecer aos organizadores do Cinepla, especialmente a professora Margarete, o convite para participar dessa mesa, é uma grande honra estar aqui sempre. Amigos. Bem, eu vou falar hoje sobre sistemas de avaliação e ensino de PLE. Na realidade, deixei sistemas de avaliação, mas em princípio vou falar, dar os exemplos, todos são exemplos do exame Self-Brás. E, como o Freire já disse, eu, juntamente com a Margarete, iniciamos, e outras pessoas também, o exame Self-Brás, em 1993. E a idealização do exame, a discussão, a elaboração, enfim, além de nos tornarmos amigas, também nos deu uma grande experiência, né, uma oportunidade de teorizar sobre avaliação. E eu já nessa época já havia iniciado um trabalho, uma pesquisa sobre efeito retroativo, e é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Bem, então o meu objetivo é discutir o conceito de impacto, efeito retroativo. Eu vou explicar depois por que eu estou considerando impacto / efeito retroativo. E também estou colocando o nome em inglês, ali o termo em inglês, washback, para aqueles que forem ver a literatura, que grande parte dela é em inglês. Que os sistemas de avaliação, principalmente externos e de alta relevância, podem exercer, potencialmente sempre, no ensino, na aprendizagem, no currículo, na elaboração de materiais didáticos e nas atitudes das pessoas envolvidas, né? Alunos, professores, escola, neste caso especial, portanto, em contexto de português e estrangeiro de segunda língua ou língua adicional português. O reconhecimento desse fenômeno, né, de efeito retroativo faz parte de uma tendência recente que eu considero muito importante, que passa a valorizar
aos aspectos éticos, políticos e sociais, né, na avaliação, pois tanto a língua como a avaliação envolvem dimensões sociais. É importante lembrar que a avaliação sempre foi considerada no ponto de vista psicométrico, né? Então essa virada, essa consideração desses aspectos é muito importante, principalmente quando falamos de avaliação em contextos de língua, no ensino de língua. Então, exames de língua dessa maneira são vistos como instrumentos, né, sempre potenciais, é claro, de política linguística e de implementação de mudanças. Por exemplo, o exame CELP-BRAS não foi elaborado apenas para certificar a proficiência dos candidatos que precisam estudar ou trabalhar no Brasil ou no exterior usando a língua portuguesa. Claro que essa é a função primordial do exame, mas não foi só isso, ele não foi pensado só com esse objetivo. Ele foi pensado também para reorientar ou redirecionar o ensino e, consequentemente, a aprendizagem do português, tanto no Brasil como no exterior, que na época, em 1993, quando começamos, né, eram reconhecidos como tradicionais, acho que são ainda em muitos contextos, né, e centrados em regras gramaticais e limitadas às atividades de leitura e escrita. Então, o que nós queríamos, em outras palavras, era o que se denomina o washback by design, ou seja, fazer um exame que tivesse certas características que nós consideramos desejáveis para tentar, com isso, fazer com que esse instrumento pudesse redirecionar, servir de elemento orientador para o ensino. O meu interesse pelo tema, como eu disse, vem de longa data, no início dos anos 90, quando eu fiz um estágio na Inglaterra com o professor Charles Alderson, que é que tem um dos artigos seminais na área de washback, que é um artigo que se chama Das Washback Exists. E foi com ele, participando do grupo de pesquisa dele, que eu me dei conta da importância desse conceito e que poderia ser um conceito muito importante para a gente pensar na situação dos exames vestibulares no Brasil. Mas a gente tinha uma situação de exames de alta relevância. Exames de alta relevância são exames as decisões tomadas com base nos resultados são de relevância, alta relevância para as pessoas. E o vestibular é um desses contextos, né? E eu achei que seria muito interessante, então, começar a pensar em fazer pesquisa sobre esse efeito no vestibular da Unicamp. Na época, eu trabalhava como presidente da banca de inglês do vestibular da Unicamp, depois passei a trabalhar com a redação por muitos anos, mas eu achei que era um contexto perfeito para isso, fiz meu primeiro estudo nesse contexto. Depois disso, eu coordenei um grupo de pesquisa que vários alunos meus produziram, né, um conjunto de estudos em contexto brasileiro, que foi muito importante porque a maioria dos estudos era produzida em contextos de inglês, né? E quando começamos o CELP-BRAS, depois de alguns anos, no início dos anos 2000, 2001, eu fiz um estudo também, já pensando aí então nos efeitos retroativos do exame CELP-BRAS, mas que foi um estudo, claro, eu tive algumas evidências de efeitos positivos nessa época, mas o estudo tinha algumas limitações metodológicas. Ele, na realidade, foi feito com base no questionário. Eu sabia que o questionário é um instrumento limitado para esse tipo para uma metodologia sobre efeito retroativo. E, portanto, a necessidade de estudos complementares, que eu vou falar mais no final, porque eu estou pensando no momento sobre isso. Bem, antes da gente continuar, seria interessante pensar em esclarecer algumas questões terminológicas e conceituais, né? Quando a gente pesquisa a literatura mais da área de medidas e da área de educação em geral, não necessariamente linguística aplicada, nós observamos o termo consequências. Esse é um termo muito utilizado ultimamente e que se refere aos efeitos na sociedade e na educação das decisões baseadas nos resultados dos testes. Então, nós teríamos, em princípio, um teste elaborado com determinado propósito. Todos os testes e exames são elaborados com propósitos determinados. Com base nesse exame, a gente teria uma avaliação, a gente teria condições de avaliar o desempenho dos candidatos, dos alunos, a partir de scores. Faríamos inferências a partir desses scores, baseados nesses scores, interpretaríamos esses scores para até chegarmos às nossas decisões, que
que são de natureza diversa, dependendo do tipo de instrumento. Se é um instrumento de rendimento, aprovar o aluno no final do ano, ou se dá sequência a uma anuidade, e assim por diante. Se é um exame de vestibular, permitir que ele entre na universidade ou não, enfim, decisões. E depois, com base nessas decisões, estariam as consequências, que podem ser intencionais, ou aquelas que realmente foram pretendidas, ou não intencionais, que geralmente são vistas como efeitos colaterais e geralmente negativos. Então, mais ou menos, é assim que funciona a questão das consequências. Quando a gente vai para a área de linguística aplicada, a gente observa já aí, se observa o termo consequência, mas já vemos outros dois termos, impacto e efeito retroativo. Impacto e efeito retroativo são, portanto, tipos de consequências, né? Alguns autores fazem uma distinção entre esses termos. Alguns dizem impacto são os efeitos que o exame causa na educação em geral e na sociedade. Efeito retroativo são aqueles efeitos que o exame causa na sala de aula, no ensino, na aprendizagem, nas formas de preparação, mas pensando exatamente na sala de aula, no que acontece na sala de aula. Para outros autores, impacto seria o termo não técnico, um sinônimo de influência, por exemplo, e efeito retroativo seria o termo técnico, né? Essa distinção eu acho que é tremendamente problemática. Eu prefiro me referir a efeito retroativo, ou melhor, a efeitos retroativos, pensando em todas as situações, que podem ser efeitos diretos ou indiretos, no nível micro, no nível macro e assim por diante. Né? Uma vez que a sala de aula é parte de uma sociedade e da educação também fica difícil separar as coisas. Bom, quanto mais importantes forem as decisões tomadas com base nos resultados de um exame, que é o que a gente chama de exame high stakes, maiores suas chances de exercer impacto e efeito retroativo. Isso é mais ou menos óbvio. Então, a partir de uma certa época, em 1990, no meados dos anos 90, começaram a surgir muitas pesquisas sobre o efeito retroativo, como eu já disse mais em frente, e um dos autores, desde 1996, de certa forma tem um modelo para mostrar os mecanismos de ação desse fenômeno. Então, eles preveem participantes, processo e produto. Né? Participantes seriam os professores, os alunos, candidatos, né, diretores, elaboradores de materiais didáticos, editores e demais pessoas cujas atitudes e percepções podem ser alteradas em função de um exame ou de uma avaliação. Processos seriam as ações desses participantes, né, que podem contribuir para o processo de aprendizagem. O desenvolvimento de materiais, elaboração do currículo, mudanças na metodologia, o uso de estratégias de aprendizagem, de preparação para ser bem sucedido em testes, e o produto desse processo, que é aprendido efetivamente, ou seja, a aprendizagem. Bom, até o início dos anos 90, né, o que a gente observa era um conceito mal compreendido. Ele era muito popular, todo mundo usava, falava de efeito retroativo, mas era um conceito mal compreendido que tinha poucas evidências empíricas. Ele se referia a uma série de coisas e, ao mesmo tempo, não dizia muita coisa. Né? Havia, portanto, falta de evidências empíricas, havia uma visão determinista de que se você tem um bom efeito, necessariamente ele causa se você tem um bom exame, ele causa um bom efeito no ensino, e se você tem um mau exame, ele necessariamente vai causar um mau efeito. Né? Uma outra coisa que se observava é que havia limitações metodológicas dos estudos. Eles eram baseados, como o meu foi, em questionários, perguntavam para o professor o que ele achava do exame, o que havia mudado na prática dele depois da implementação do exame, portanto, eram limitados. Né? Depois de 93, houve um reconhecimento então da complexidade do fenômeno, uma necessidade de entender, descrever seus mecanismos de funcionamento, elaboração de uma teoria, né, nessa época, e mostrou que a ação não é determinista, que o fenômeno é muito mais complexo e que uma questão muito importante, a formação dos professores interagia com os exames na determinação dos efeitos. Né? Então, esse tem sido uma das questões bastante importantes e que mostram que a simples implementação de exames não é suficiente para implementar as mudanças necessárias, que nós precisamos de, paralelamente, ações de formação do professor, para que o professor entenda as inovações propostas pelos exames. Bom, eu vou passar meio rápido aqui nessas questões,
mas senão a gente não chega lá. Mas eu só quis mostrar para vocês que o fenômeno é bastante complexo. Nós temos efeitos gerais, específicos, curto prazo, longo prazo, positivos, negativos, enfim, né? Um efeito negativo geralmente é visto a preparação para o exame. Essa preparação, isso é inevitável em todos os exames. Os exames levam, principalmente exames de relevância, eles levam a transposições para a sala de aula. O professor transpõe as tarefas do exame na sala de aula e fica testando essas tarefas, né? Em vez de ensinar, desenvolver aquelas habilidades que o exame está avaliando e que é necessário avaliar, né? Bom, eu ia dar um exemplo, não sei se eu vou dar, mas é um exemplo muito interessante. Outro dia eu estive... Quanto tempo eu tenho? Sim. Bom, outro dia eu fui convidada para participar de um evento de vestibular numa universidade que tem um exame parecido com o exame da Unicamp, que é um exame de redação, que até há pouco tempo atrás contava com uma coletânea. Mas não é uma coletânea de textos como hoje foi mencionado, ontem Maria Tereza mencionou e se falou de textos que servem para você ler, realmente entender sobre gêneros e tudo mais. Não, era uma coletânea formada de excertos, trechinhos de texto, mas que foi importante numa época porque trouxe a leitura para integrar com a escrita. E esse dia, nesse evento que eu participei do vestibular, havia uma discussão, que esse vestibular foi feito a imagem do exame da Unicamp, e havia uma discussão se deveriam manter a coletânea ou não. E os favoráveis da coletânea diziam: vejam, todas as salas de aula da cidade, do estado, estão trabalhando com a coletânea, né? Estão trazendo coletâneas em seus materiais. Na realidade, para mim, isso é um efeito tremendamente negativo, porque a coletânea é limitadíssima. Inclusive fez com que a gente tirasse a coletânea do exame da Unicamp. Porque trabalhar na sala de aula com uma coletânea de trechinhos, não era essa a ideia. Quando você colocou a coletânea, você pensou em que na escola, que não é uma situação de vestibular, que você pudesse trabalhar com textos inteiros, autênticos, trabalhar a leitura como ela deveria ser trabalhada. Mas houve aí, mais uma vez, uma simplificação, uma mera transposição. Bem, vou pular essa parte aqui, vou direto aqui para alguns efeitos do estudo. Na realidade, eu vou simplificar os dois slides que eu fiz ali. O que eu estava querendo mostrar é o seguinte: todos os exames, além de aspectos técnicos, eles envolvem aspectos culturais, que são muito importantes e que estão em decisões como... nas decisões, por exemplo, do que é linguagem, da concepção de linguagem, o que é considerado saber uma língua, o que é avaliar uma língua, essas são decisões que quando você faz um exame, você tem que pensar muito bem, né? Da mesma forma que valores culturais são determinantes na escolha de que habilidades você vai contemplar nesse exame, que peso você vai dar a cada uma das habilidades e assim por diante, né? Então, todas as decisões foram pensadas, foram tomadas, e, portanto, o exame Self-Brás, ele tem a cara dos seus elaboradores, né, do que as pessoas pensam sobre o que é língua, linguagem, proficiência e tudo mais, e que são decisões políticas, né? Não deixam de ser decisões políticas, porque são dessas decisões que definiram uma visão de exame que a gente queria, porque era essa visão que a gente queria para o ensino, né, de português em contextos no Brasil e no exterior, né? Bom, nesse estudo que eu fiz, que foi um estudo nos anos 2000, 2004, como eu disse, limitados ainda a um questionário, bastante limitado, mas já se viu uma mudança de atitude em relação à aprendizagem de português, né, e as maneiras de se preparar. O exame estava há pouco tempo ainda, ele começou em 1998, e esse projeto foi feito em 2003, 2004, mas já deu para sentir algumas mudanças, né, em relação à aprendizagem do português, maneiras de se preparar, isso na perspectiva dos candidatos.
Já observamos mudanças graduais nas práticas de sala de aula, em alguns centros credenciados, em materiais didáticos. Metodologias já começaram a procurar incorporar gêneros e atividades centradas em contexto de interação. Os materiais de ensino que antes eram livros didáticos unicamente passaram a trazer já textos de jornais, revistas, né? Um pouco mais de leitura escrita. Então, isso mais o que aconteceu dentro da sala de aula. É claro que na visão dos professores, porque eu não fui lá assistir as aulas para ver se realmente isso está acontecendo. E considerando os impactos mais gerais, vimos já um aumento de alunos dos cursos de português naquela época, sem ter essa mudança na economia do Brasil, que acabou motivando esse boom do português. Quer dizer, essa mudança, com certeza, nessa época foi motivada pela procura, pelo exame, aumento dos cursos de preparação. Grande parte da política linguística do Brasil no exterior passou a ser desenvolvida em capacitação e credenciamento de instituições brasileiras para aplicação do exame. Alguns cursos começaram a usar, as instituições usaram o exame como índice de qualidade, a aprovação do exame como índice de qualidade dos cursos. Protocolos e ações relativos a ações políticas, o exame relacionado à mobilidade acadêmica e campo cultural e integração dos países do Mercosul. Promoção da variedade brasileira nas escolas em países do Mercosul. Desenvolveu a pesquisa em avaliação, foi grande parte proporcionada pela necessidade de treinar avaliadores, de fazer com que esses avaliadores participassem da correção dos exames, né, da parte escrita e tudo mais. E ele serviu também de modelo para se esperaram outros anos de língua, Libras, Sucelo, de espanhol e assim por diante. Né? Bom, já estou acabando. Eu acho que o momento agora é para um grande estudo sobre efeito negativo. Né? Eu acho que a gente precisaria entender, hoje, depois de 98, 2008, 14 anos, né? O que está acontecendo nas salas de aula e como o exame está influenciando essas práticas. Né? Isso é fundamental para quem está trabalhando com o exame, é importante para a sociedade em geral entender se os efeitos pretendidos, que era redirecionar o ensino de português, realmente está acontecendo. Né? Esse estudo não é um estudo simples de se fazer, mesmo porque os exames envolvem valores culturais, e o que é positivo e negativo, o que é um bom efeito, o que é um mau efeito, também depende dos valores culturais de quem faz a pesquisa. Mas eu estou pensando, agora que eu retornei à Comissão Self-Brás, eu estou pensando em talvez no ano que vem propor um grande estudo em que várias pessoas poderiam participar e que a gente poderia, um projeto integrado, né? Tentar ver o que realmente está acontecendo na sala de aula, na perspectiva dos professores, dos candidatos, das escolas, enfim, dos elaboradores de materiais didáticos, uma vez que nós já temos agora materiais didáticos, já quiseram ver, né? E ver como tem os professores lidado com as coisas que nós colocamos como salientes no exame que são muito importantes, né? A noção de gênero, né? Será que se tornou modelos? Estou acabando, é o último slide. Será que é um modelo, né, que não era para ser, mas será que está sendo trabalhado como modelo? Né? Como os professores têm lidado com as questões da gramática, né, dentro desse exame? Né? Como tem sido a leitura? Será que a leitura tem sido através das tarefas, das próprias tarefas do exame, dos textos, ou existe um trabalho de desenvolvimento da leitura como a gente pretendia que ocorresse? Né? E a escrita, né? Será que tem havido escrita, enfim, como tem lidado com as questões da oralidade, né? Será que os elementos provocadores que caem no exame são aqueles que vão para a sala de aula? Será que os temas, né, dos elementos provocadores têm sido os mesmos desenvolvidos na sala de aula? Será que tem estratégias do desenvolvimento disso, né? Porque essas coisas também são importantes para a comissão repensar o exame e pensar como redirecionar. Né? E, finalmente, será que o exame conseguiu mudar a visão de linguagem de língua dos professores? Né? Então é isso. Muito obrigada. Tive que cortar uma coisa.
Obrigado, professor. Nossa segunda exposição, então, vai ser feita pelo professor Leandro Diniz, que é mestre e doutor em Linguística pela Unicamp, é membro da Comissão Técnico-Científica do SAPEBRAS e atua atualmente como professor visitante do Português, Língua Adicional e Linguística na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA. Recentemente defendeu uma tese de doutorado pioneira sobre a política do Estado brasileiro para a promoção da língua portuguesa. Paranorou agora uma exposição com o tema Políticas de Mercado, Políticas de Estado, processo de formulação de uma dimensão transnacional para o português brasileiro. Obrigado, Daniel. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite para a integração portuguesa, para participar desse evento, que eu tenho muita honra desse convite, agradeço a professora Juliana, a professora Margarete, parabenizo toda a comissão organizadora. Infelizmente, eu só não pude acompanhar todo o evento, mas sei bem a grande qualidade de tudo que está acontecendo aqui. Bom, então, para iniciar a apresentação, eu gostaria de chamar a atenção para essas transformações contemporâneas no cenário geopolítico mundial, evidenciadas por fenômenos como a formação de blocos econômicos, o estabelecimento de novas alianças entre os países. Então, essas transformações têm tido um impacto nas questões linguísticas, né? O professor Giovanni Miller, por exemplo, chama atenção para fatos como o processo de oficialização e cooficialização de línguas, a aprovação de acordos ortográficos, a criação de exames como o SAPEBRAS, enfim, e isso é um movimento que tem um efeito sobre diferentes línguas e, no caso do português, isso é bastante notável, né? É possível observar uma série de ações que promovem um certo fortalecimento, né, dos processos de internacionalização do português. Então, eu tenho aí, por um lado, ações das comunidades países de língua portuguesa, né, que foram fundadas em 1996, particularmente aquelas levadas a cabo pelo ILC, né, Instituto Internacional da Língua Portuguesa. É verdade que, historicamente, o ILC teve um papel muito modesto na política linguística do português, mas nos últimos anos tem sido possível observar uma mudança significativa, né, na atuação desse instituto. Portugal atua em termos de política linguística exterior, principalmente através do Instituto Camões, né, que foi fundado em 1992. Portugal também conta com alguns exames de proficiência, né, que são desenvolvidos pela Universidade de Lisboa desde 1998. E no Brasil, as ações de política linguística, pensadas aqui no sentido mais explícito do termo, a meu ver, se concentram em dois domínios principais. Então, a primeira vez seria as ações relativas ao SAPEBRAS, né, aplicado como lembra o professor Matilde desde 1998. E temos ainda as ações levadas a cabo no Itamaraty, especificamente pela divisão de promoção da língua portuguesa, que é uma divisão que foi fundada em 2003. Então, essa divisão de promoção da língua portuguesa coordena a chamada Rede Brasileira de Ensino Exterior, né, já apresentações aqui sobre a temática. Essa rede abrange os centros culturais brasileiros, antigamente conhecidos como Centros de Estudos Brasileiros, os institutos culturais bilaterais e os leitorados brasileiros. Então, em dezembro de 2011, havia 22 centros culturais brasileiros, 7 institutos culturais e 67 postos de leitorado. Os leitorados variam um pouquinho conforme a abertura ou fechamento de certos postos. Bom, não vou me deter muito na explicação dessa rede, porque isso já foi tematizado aqui nesse evento, acho que a maior parte de vocês conhece bem. Eu passo direto às perguntas que vão nortear um pouco a discussão que eu quero fazer aqui. Então, a primeira delas: quais os impactos de demandas de Estado do mercado da formulação de políticas para o português língua adicional? De que forma essas políticas trabalham na constituição discursiva de um novo lugar para o português? Em que condições de produção elas se inscrevem?
e qual o funcionamento político das ações para a promoção do PLA. As diferentes iniciativas, né, implementadas no âmbito civil, acadêmico, estatal. Eu retomo aqui algumas considerações feitas na minha tese de doutorado, que eu tive como referencial teórico no campo da história das ideias linguísticas. Tem entre seus conceitos-chave o conceito de gramatização, proposto pelo Rousseau, o livro A Revolução Tecnológica da Gramatização. Então, ele diz nesse livro que a gramática do dicionário, longe de ser. Então, o Rousseau afirma que a gramática do dicionário, longe de ser uma mera descrição ou representação das línguas, são instrumentos linguísticos que mudam o espaço-tempo. Então, acredito que é possível pensar o conceito de gramatização para além dessas instâncias da gramática do dicionário, pensando, por exemplo, que há instâncias como livros didáticos, exames de proficiência, elaboração de currículos, também modificam, intervêm na relação que os sujeitos estabelecem com as línguas. Então, nesse sentido, também podem ser consideradas instâncias de gramatização que participam de uma política linguística, mesmo que muitas vezes não sejam reconhecidas como elementos de política linguística. Pensar no conceito de política linguística, me parece importante pontuar o fato que a gente tem políticas linguísticas que se assumem como tal, que são reconhecidas explicitamente como tal, mas a gente tem políticas linguísticas mais sutis, que muitas vezes são vistas como políticas linguísticas, né? Mas o próprio funcionamento de uma língua é sempre político, né? Como lembra a professora Yolande. E aí um conceito importante, uma pesquisa que eu desenvolvi, é o conceito de espaço de enunciação, proposto por Guimarães. A gente diz aí que os espaços de enunciação são espaços de funcionamento de línguas, que se dividem, se misturam, se desfazem. Então as línguas estão em constante disputa entre si, né? Numa relação que é sempre de poder. Então, posto isso, eu gostaria de apresentar brevemente algumas análises que, a meu ver, indicam o processo de constituição de um novo lugar para o português, pensando aí em processos imaginários. E esses processos estão, segundo as minhas análises, fortemente marcados pelos efeitos do mercado como uma instância da modernidade, né? Então, um efeito disso é a recorrência de discursos que vão caracterizar o português, principalmente o português brasileiro, como a língua vencedora da globalização, né? Isso na mídia, em discursos acadêmicos. Então, aqui eu tenho um recorte de uma reportagem publicada na revista Veja, que se diz que o português está entre os vencedores da globalização, uma língua que vem crescendo na internet. Nos últimos 7 anos, o número de falantes da língua portuguesa que na rede aumentou em 225%. Nesse momento específico se falava do acordo ortográfico. Então é só um exemplo para mostrar como o português passa contemporaneamente a ser fortemente caracterizado como uma ferramenta fundamental na carreira, no crescimento pessoal. Então seria uma ferramenta para o sucesso no chamado mundo globalizado. E o que é possível observar é que essa vitória, entre aspas, do português, né, o português que está conseguindo ganhar um lugar de destaque em detrimento de outras línguas, ganhando mais espaço, enquanto outras línguas perdem espaço, o que aparece em geral é que o Brasil seria aquele que impulsiona, né, esse fortalecimento do português. Um outro elemento aí do funcionamento desse discurso é a caracterização do português, especificamente do português brasileiro, como a língua do futuro. Então, aqui eu trago um recorte de uma reportagem da matéria da revista Língua Portuguesa, que tem o seguinte: preferência nacional. As proporções continentais, a importância do mercado econômico produtivo e a cultura têm conquistado admiradores entre os alunos norte-americanos do português do Brasil.
Então, das 8 entidades de ensino norte-americanas consultadas por língua, 6 responderam priorizar o ensino da variante brasileira do português. A demanda legalmente parte dos próprios alunos norte-americanos. Horizontes. A procura teria muita motivação financeira. Economicamente, o Brasil é muito mais importante que Portugal. Os alunos sabem esse potencial, as possibilidades de emprego para quem seja especializado em alguma área de pesquisa relacionada ao Brasil. Vou passar para o próximo slide. E aí, a continuação. Imigração portuguesa. Embora haja uma maioria interessada na variante brasileira, existem instituições que focam o português de Camões muito por conta da concentração de imigrantes portugueses. E aí, depois se fala de uma universidade específica. Então, a população estudantil, em sua maioria, descendente de português, que solicita um estudo mais direcionado à variante europeia do português. Na nossa universidade, e algumas outras, que também se situam nas áreas com uma concentração maior de descendentes, como o Jersey e algumas áreas da Califórnia, existe a preferência pelo português de Portugal. Então, aqui eu vejo algo que aparece também em outros elementos do corpo de pesquisa, com alguém trabalhando, em que ao português do Brasil, o português do Brasil é significado por imagens diferentes daquelas que representam o português europeu. Então, o português do Brasil parece uma promessa de sucesso no âmbito profissional, devido ao aclamado potencial econômico do Brasil, né? O Brasil como país do futuro, isso economicamente se transfere para a língua portuguesa do Brasil, o Brasil seria uma língua do futuro. E, por outro lado, isso me parece claro nessa matéria que eu apresentei a vocês, o português europeu aparece relacionado à concentração de imigrantes portugueses, né, em determinadas regiões dos Estados Unidos. Então, enquanto o português do Brasil se projeta no futuro, né, com uma promessa, o português europeu aparece num horizonte de retrospecção, que eu estava nesse caso especificamente da imigração portuguesa. Continuando, me pareceu interessante, inclusive, perceber que há mesmo uma certa inversão no processo histórico de caracterização do português. O português do Brasil, como todos nós sabemos, foi e é ainda visto como uma língua desviante, errada. Fenômenos típicos do português brasileiro ainda não são aceitos, por mais que todos os brasileiros digam assim, pensar na colocação pronominal, coisas amplamente discutidos, né, na literatura sociolinguística, eles não são aceitos em certos contextos formais e muitas vezes por uma tradição que privilegia uma norma portuguesa, né? E o que foi surpreendente foi constatar que nesses discursos sobre o português no mundo contemporâneo, o português do Brasil passa, inclusive, a ser significado como a língua ideal para a internacionalização. Então, o português do Brasil teria essa propriedade intrínseca, entre aspas, enquanto o português europeu não teria uma natureza tão propícia para a internacionalização. Então, isso aparece em alguns elementos do corpo de pesquisa que eu analisei. Por exemplo, nessa matéria aqui, a gente teve uma entrevista com uma professora francesa, ela diz, que é a voz do jornalista, lá no primeiro parágrafo. Mas o avanço do português na França, de Jacques Proudhon, se deve ao próprio idioma. Então, aqui na verdade, a gente justamente tematiza os efeitos do âmbito do Brasil na França, pesquisa pelo português na França, e aí tem os estudos olhando para vocês. E aí a declaração aqui é: o português do Brasil é bem mais vocário, ouvem-se mais vogais, que é mais fácil e agradável no ouvido do francês. Enquanto de Portugal não, pois as vogais quase não são pronunciadas. Então, esse é um exemplo, eu queria outro, para mostrar que o avanço do português brasileiro tem aparecido não simplesmente como efeito de uma maior projeção econômica do Brasil, contemporaneamente, mas como se houvesse algo na própria natureza, na estrutura do português brasileiro que favorecesse esse avanço, né? O que, ao meu ver, não deixa de representar de produzir um efeito, um apagamento do político que está na base das nações, né? Então fica claro que existe um processo notável de mercantilização do português brasileiro, que passa a ser representado como um produto de mercado, um produto que se vende
porque ele aparece como instrumento de sucesso no mundo globalizado, enquanto tal ele venderia outros produtos em tempos contemporâneos. E o português brasileiro passa por um processo de capitalização linguística. Para referir aqui uma formulação da professora Marisol Fontana. Esse processo de capitalização linguística consistiria em investir numa língua de valor de troca, tornando-a ao mesmo tempo bem de consumo atual, mercadoria, e um investimento em mercados futuros, isto é, cotando seu valor simbólico em termos econômicos. Então, esse funcionamento discursivo que produz essa capitalização linguística acaba tendo um impacto na procura pelo português, né, do Brasil especificamente. Bom, como vou adiantar algumas coisas. Então, pensando aí o que poderia explicar esse grande impulso no português contemporaneamente, isso envolve diferentes fatores, né, que tem a ver com o que o professor João Miller de Oliveira fala sobre a nova economia, esse processo de mecanização de línguas que eu acabei de falar. E também gostaria de chamar a atenção para mudanças na política externa brasileira que repercutem na política linguística exterior brasileira. Então, a gente tem aí configurações de novas alianças do Brasil com outros países, né, o Unasul, o CELAC, e isso produz efeitos também sobre a política linguística exterior. Eu vou trazer alguns exemplos para mostrar isso para vocês. Os primeiros centros de estudos brasileiros foram fundados na década de 40, os primeiros leitorados na década de 60. Mas apesar de serem ações relativamente antigas, é somente de 10 anos para cá que elas têm ganhado grande impulso. A apropriação de uma divisão específica para a promoção do português é muito recente, ela é de 2003, né? A DPRP, Divisão de Promoção da Língua Portuguesa. Se a gente fizer uma análise quantitativa aqui da expansão dos centros culturais brasileiros e leitorados, a gente vê que de 2003 a 2011 há um crescimento bastante significativo, né? Como vocês podem observar a partir desse gráfico. Então, em 2003 havia 31 leitorados, em 2011 era mais que o dobro. Né? E os centros culturais brasileiros também cresceram bastante em pouco tempo, né? De 15 em 2003 para 22 em 2011. Vamos continuar aqui. E, então, pensar a política linguística exterior do Estado brasileiro significa para mim pensar que ela só pode ser compreendida à luz de uma política externa maior em que ela se inscreve. Isso é uma hipótese já proposta pela professora Bia Varela. E para trazer alguns dados mais concretos, eu gostaria de chamar a atenção para algumas mudanças na rede brasileira de ensino exterior, comparando aí, dados relativos ao Ministério da R90 com dados de dezembro de 2011. Então, vocês podem observar que na África, em 1993, havia simplesmente 3% dos leitorados que estavam na África. A concentração era na Europa. Né? Em 93, 73% dos leitorados estavam na Europa. E agora, em 2011, havia uma mudança bem significativa aí. Né? Então, na África, de 3% em 93, isso pulou para 16,42%. Na América do Sul, 9% para 23,88%. Os centros culturais brasileiros também cresceram muito na África, né? Então, de 14% para 27,27%. Só em 2002 foram fundados centros culturais brasileiros na África do Sul, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. E não, isso certamente tem uma relação com o crescimento do diálogo sul-sul, né? Impulsionado principalmente a partir do governo Lula. Então, já concluindo, esses processos aí que envolvem dinâmicas do Estado, dinâmicas do mercado, me levam a pensar, junto com o professor Marisol Fontana, que é possível falar da construção imaginária de uma dimensão transnacional para o português brasileiro. Então, trata de uma língua nacional que transborda as fronteiras do Estado-nação,
do qual foi historicamente constituído e com o qual mantém fortes laços de autonomia. Citação da Visão de Fontana 2009. Mas, embora a natureza política e seja indissociável dessas ações, todas relativas ao português universal, isso é frequentemente apagado, né, nas ações para promoção do português universal. Frequentemente, justamente pelo funcionamento do discurso de que se trata de atividades meramente culturais e que não têm uma relação com questões políticas, né? Então, para concluir, eu só trago algumas questões aqui que me parecem ser importantes para a gente pensar quando reflete sobre o Estado, o mercado, o impacto disso no ensino de PLA. É uma área que está atravessada por diferentes contradições históricas, né, por vários equívocos. Então, um deles, como difundir o português em espaços de enunciação marcados por políticas colonialistas portuguesas até meados do século XX. Né? Então, como o Brasil pode levar a cabo uma política linguística em Angola, em Moçambique, em que o português possivelmente ainda é visto como a língua do colonizador. No Brasil, como ficaria nessa relação? Ou como difundir o português se a política linguística exterior brasileira faz ressoar em certos contextos discursos que qualificam o Brasil como um país de aspirações imperialistas. Então, a professora Elvira Edu publicou recentemente um artigo em que ela dizia que no Paraguai, por exemplo, é frequente que o português seja rechaçado por ser visto como uma ameaça ao Guarani e por ser visto como a língua do Brasil que teria aspirações imperialistas na região. E até que ponto os interesses do Estado brasileiro implicados na política linguística do PLA se harmonizam com os interesses de outros países da CPLP, né, particularmente Portugal. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Passamos então à apresentação da professora Juliana Schoffen, que é mestre em Estudos da Linguagem e doutor em Linguística Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando também como professora adjunta da mesma universidade. É coordenadora da Comissão Técnica do Estado do Brás, atua no ensino na formação de professores de português como língua materna e adicional, e desenvolve pesquisa na área de avaliação da produção escrita. Ela vai nos brindar hoje com a exposição sobre o tema o trabalho com o português como língua adicional e as demandas do mercado. Bom, então, eu fiquei por fim, propositalmente, para falar sobre as demandas do mercado da área de português como língua adicional. Assim, depois do que a Matilde falou das questões da avaliação e do impacto da avaliação na área, né, principalmente o exame que o Brás fez em relação a essa área, o que o Leandro falou em termos de políticas, o que o desenvolvimento das políticas tem a ver com o desenvolvimento da área de português língua adicional, eu vou falar do que o mercado está, assim, achando de tudo isso. E, na verdade, eu vou mostrar vários números para a gente poder olhar o que está acontecendo. Assim, língua tem tudo a ver com política, sempre teve